Bom dia, meus irmãos, graça e paz. Amém. Motivo de grande alegria estar aqui nessa manhã, retornando a essa igreja. Privilégio, estive aqui ontem, mais uma vez à tarde, no Congresso dos Diáconos. E na ocasião, pudemos ouvir o pastor Jorge Figueiredo, que foi palestrante. Aprendemos um bocado, é um prazer enorme. Mas começo dizendo já que algumas coisas dentro da igreja acontecem e são engraçadas, pastor. Alguém perguntou aqui: pastor, a sua filha é muito apegada ao senhor e à sua esposa? E a gente respondeu: sim, é sim. Aí a professora do departamento infantil olhou para ela e fez: vem. Ela fez assim e foi embora. E até agora está lá no departamento infantil, né? Essas coisas que acontecem, igreja. E a gente louva a Deus. Pastor Jorge Figueiredo, obrigado pelo convite. Pastor Joseneide, aos pastores amigos também. É um grande motivo de grande alegria estarmos aqui. Mas sempre que passo em alguma igreja, eu gosto de fazer isso publicamente. Eu queria elogiar de púlpito o Ministério do Louvor dessa igreja. Nós somos do Ministério do Louvor da nossa igreja, eu e Maiana, minha esposa. Ela canta quando não tem ninguém. Eu insisto em cantar, viu? Mas é só porque não tem ninguém mesmo. E toco o instrumento também na minha igreja. E a gente louva a Deus pela vida de vocês, que vocês possam continuar sendo usados tão somente para a glória de Deus. É muito bonito a gente chegar nessa igreja e poder ouvir Jesus através da vida de vocês. Então que vocês possam continuar se fortalecendo, buscando ao Senhor e tão somente ser usados por Deus para a glória de Deus. Parabéns, pastor Jorge, pelo trabalho fenomenal que o Senhor tem divino na casa do Senhor, desta igreja. A gente louva a Deus pelos diáconos. Eu vi Marili por aí, em algum lugar. Marili, minha amiga, obrigado pela recepção e pela acolhida de ontem. Foi um privilégio. Mas, feito isso, abra a sua Bíblia na epístola, na carta de Miqueias, capítulo número 7, os versículos de número 1 até o versículo de número 10. Miqueias 7, do 1 ao 10. Se você achou, diga: eu vou para o céu. Aleluia. Se você não achou, diga: eu vou também, se você estiver em Jesus, né? Amém. Não é pelo que você faz, né? Lembre-se disso. É pelo que Jesus já fez. Não sei se a projeção vai conseguir botar, para a gente ter uma leitura uníssona. Miqueias 7, do 1 ao 10. Dá para projetar aí? Conseguiu não? Vamos lá, então. Pronto, agora. Eu vou ler, você acompanha aí, nessa versão talvez fique melhor. Ai de mim, porque estou como quando são colhidas frutas do verão, como os rabiscos da vindima. Não há um cacho de uvas para comer, nem figos temporão que a minha alma deseja. Pereceu da terra o generoso, e não há entre os homens um que seja reto. Todos armam ciladas para o sangue. Caça cada um a seu irmão como uma rede. As suas mãos fazem diligentemente o mal. O príncipe inquire e o juiz se apressa à recompensa. O grande fala da corrupção da sua alma. E assim todos são perturbadores. O melhor deles é como um espinho. O mais reto é pior do que o espinhal. Veio o dia em que teus vigias, veio a tua visitação, agora será a sua confusão. Não creias no amigo, nem confieis no vosso guia. Daquele que repousa no teu seio, guarda as portas da tua boca. Porque o filho despreza o pai, a filha se levanta contra a mãe, e a nora contra a sogra. Os inimigos do homem são os da sua própria casa. Eu, porém, esperarei no Senhor, esperarei no Deus da minha salvação, e o meu Deus me ouvirá.
Ó inimiga minha, não te alegres não a meu respeito. Ainda que eu tenha caído, levantar-me-ei. Se morar nas trevas, o Senhor será a minha luz. Sofrerei a ira do Senhor, porque pequei contra Ele, e até que julgue a minha causa e execute o meu direito. Ele me tirará para a luz, e eu verei a sua justiça. E a minha inimiga verá isso, e eu cobri-la a confusão. E ela que me diz: onde está o Senhor teu Deus? Os meus olhos a verão, sendo pisada como a lama das ruas. Amém? Se você puder, baixe sua cabeça, feche seus olhos, vamos orar mais uma vez nessa manhã. Santíssimo Pai, eterno Deus, nós te louvamos e te adoramos por tudo que o Senhor tem feito e ainda há de fazer em nossas vidas. Perdoa os nossos pecados, fala ricamente aos nossos corações nessa manhã. Em nome de Jesus, amém e amém. Meus irmãos, o profeta Miqueias, ele está concluindo a sua escritura. O 7º capítulo é o último livro. Ele está completamente confuso, ele está completamente abalado. Ele está desnorteado, ele está aflito. Porque ele olha para a cidade de Jerusalém, ele olha para o reino de Judá, ele olha para a sua cidade, a sua casa, a sua nação, e a cidade está sendo transformada numa verdadeira Sodoma e Gomorra. A iniquidade está prevalecendo na rua, no comércio, no palácio, no juizado, na própria família. Diante disso, meus irmãos, o profeta Miqueias, ele vai, na sua profecia, mostrar tanto desespero como esperança. E o tema desta mensagem, nessa manhã, é mudando a visão. Versículo número 1, meus irmãos, Miqueias dá um gemido, dá um bramido. E ele diz: ai de mim! É um clamor angustiante que vem da alma. Ele diz: ai de mim, porque estou como frutas do verão, como os rabiscos da vindima. Não há um cacho de uva para comer, nem figos temporões que a minha alma deseja. Meus irmãos, ele olha para a sua nação, e ele clama, e ele grita, e ele dá um bramido, e ele diz: ai de mim. E ele faz uma comparação como profeta de zona rural, num tempo em que a agropecuária era muita coisa. Ele faz uma comparação quando ele olha para a nação, ele faz uma comparação com as uvas da vindima que acabaram de ser colhidas. É como se ele quisesse comer, ele olha para a vindima e ele tenta buscar uma fruta, uma pequena uva, um cacho de uvas para se alimentar, e ele não encontra nada. E ele diz: ai de mim, porque eu quero encontrar algo de bom na nação, eu quero procurar alguma coisa que possa saciar, eu quero procurar alguma coisa na nação que possa me ajudar, me amparar, me proteger, e eu não encontro. Eu olho para a nação e vejo algo como se todas as frutas já estivessem colhidas. Então ele olha para a nação e diz: olha, não tem mais nada, acabou, eu não tenho mais esperança. Eu não tenho mais para onde olhar, eu não tenho mais o que fazer. A nação acabou. Por isso ele dá um bramido espremido da sua alma. Há uma degradação generalizada do seu povo. Meus irmãos, a partir do versículo número 2, ele faz uma comparação de uma visão e um olhar pessimista. A visão de Miqueias é pessimista. Já pereceu da terra o homem piedoso, e não há entre eles um que seja justo. Todos armam ciladas para o sangue, cada um caça ao seu irmão como uma rede. Ele olha para os irmãos e diz: olha, acabou, está todo mundo corrompido. Os ricos estão corrompidos, os pobres estão corrompidos, os reis estão corrompidos, os príncipes estão corrompidos, a religião está corrompida, a nação está corrompida, a família está corrompida. Ele olha para dentro da sua casa, ele olha para a corte, ele olha para os juízes, e está todo mundo corrompido, ele não tem um sinal de esperança. Acabou, é o fim. Não tem mais para onde correr. Há uma decadência generalizada, moral sem precedentes na nação. E agora ele olha para a corrupção geral
na liderança, no versículo 3. As suas mãos estão sobre o mal e fazem diligentemente. Assim demanda o príncipe. O juiz julga pela recompensa. O grande fala da corrupção da sua alma. E assim todos tecem um mal. Há um conluio para a maldade. O príncipe está cobrando, o juiz cobra pela recompensa. O grande fala da corrupção da sua alma. Eles não têm esperança. Existe uma expressão no meio militar, eu vi que o irmão que é militar, que fez aniversário de casamento, e há uma expressão que o crime é organizado. Porque ele se organiza, ele planeja, ele faz estratégias para que construa ação. É essa expressão que Miqueias está usando aqui. A partir do versículo número 4. O melhor deles é como um espinho. O mais reto é pior do que uma sebe de espinhos. Vejo o dia dos teus vigias e veio a punição, da tua punição. Agora será a confusão. Pense comigo sobre o espinho. A figura do espinho que o pastor Jorge usou aqui na hora de falar o voto do casamento, refazer o voto do casamento. O espinho, se você tentar pegar, machuca. Se você tentar afastar, lhe fere. Ele diz, olha, é como uma roda de espinhos. Estamos cercados por espinhos. Ou seja, não tem para onde ir. Se eu for para frente, eu me machuco. Se eu for para trás, eu me machuco. Se for para o lado, para frente, qualquer lugar. A gente está cercado pela maldade. A corrupção está generalizada, eu não tenho mais o que fazer. O mais reto deles é como uma cerca de espinhos. O profeta da zona rural, como já disse, usa essa simbologia interessante para falar de que nós estamos encurralados. Enquanto você olhar para a nação, olhar para as pessoas, é isso que você vai ver. No 5, ele vai mais adiante. Mas calma, essa é a parte ruim, daqui a pouco vai ficar bom. No 5 ele diz, olha, não confiais no amigo, nem confieis no seu companheiro. A que guarda a porta da tua boca, que deita no teu peito, são os inimigos da sua própria casa. Ele está falando, ó, amigo no amigo. O amigo é aquele que te apunhala pelas costas, o amigo é o que faz o conluio para te derrubar, o amigo vai te trair. A que guarda a porta do teu peito é a esposa. O marido não pode confiar na esposa, a mulher não pode confiar no marido. A degradação generalizada da maldade, da corrupção. Miqueias olha para a nação, para a geração e diz, acabou. Não tem mais o que fazer, eu não sei mais o que fazer. Não existe amizade sincera, não existe amor, não existe companheirismo, não existe mais nada. A partir do versículo de número 6, ele diz, porque o filho despreza o pai, e a filha se levanta contra a mãe, nora contra a sogra. Os inimigos do homem são os da sua própria casa. Miqueias diz, olha, a corrupção não está só no palácio. A corrupção não está só com os juízes, com os príncipes. Está dentro das relações familiares. Está dentro do dia a dia. A corrupção chegou no seio familiar, que deveria ser um ambiente mais reservado, mais puro, mais divino. É aquilo que manifesta a glória de Deus. Chegou dentro da casa. E aí Miqueias diz, olha, é o fim. Esse é o diagnóstico que Miqueias dá da sua nação. E sabe o que Miqueias está fazendo aqui? Miqueias está descrevendo Judá. Mas Miqueias não está só descrevendo Judá. Miqueias está descrevendo o Brasil. Miqueias não está só descrevendo o Brasil. Miqueias está descrevendo Recife. Mas Miqueias também não está só descrevendo Recife. Miqueias está descrevendo o meu e o seu coração. Meus irmãos, Miqueias traz aqui um diagnóstico de quem nós somos. E por isso que o título dessa mensagem é Mudando a Visão. Eu me deterei aos últimos 4 versículos, 7, 8, 9 e 10, para explanar essa mensagem. Porque a partir do primeiro momento, Miqueias olha para a nação, olha para as pessoas, olha para os governantes, e o que ele vê é desespero. Mas agora Miqueias muda a visão para onde ele está olhando, e as coisas começam a mudar. Preste atenção comigo a partir do versículo número 7. Depois de ter dado um diagnóstico da nação, do império, dos príncipes, dos juízes, da família,
Miqueias agora inverte o olhar dele. Ele diz: olha, se vocês estão olhando para a corrupção e a maldade que está nos príncipes, nos juízes, nos sacerdotes, nos amigos que traem, nas famílias corrompidas, aí ele vai para o número 7 e diz agora: eu, porém, olharei para o Senhor e esperarei no Deus da minha salvação, e o meu Deus me ouvirá. Meus irmãos, ele está dizendo: olha, não importa o quanto os juízes estão corrompidos, quantos príncipes, a nação, não importa, se nós olharmos para a nação e para a corrupção, para a maldade, nós desanimamos, nós ficamos angustiados, beiramos ao desespero. Por isso que ele pede para olhar e mudar a visão. Eu agora, porém, olharei para o Senhor, esperarei no Deus da minha salvação. Se você, na crise, olhar para os problemas, você se desespera, você perde a esperança, você se desanima. Mas se na crise você olhar para o Senhor, brotará esperança no seu coração, porque você sabe que esse é o Deus que está acima de todas as coisas e que tem o controle das nossas vidas e de toda a situação. Diz a Bíblia que Geazi olhou para o exército inimigo, ficou com medo. Diz a Bíblia que quando Davi chegou em Ziglag e viu a ruína, ficou angustiado. Diz a Bíblia que quando Pedro olhou para a força do vento e o barulho das ondas, ele afundou. Miqueias olha para a sua nação e bota desespero no seu coração. Mas quando ele olha para Deus, ele olha para a crise e diz: eu esperarei no meu Senhor, porque eu sei que Deus está no controle de todas as coisas. Miqueias também olha, meus irmãos, para Deus, porque ele sabe que em meio a uma ruína, e quando alguma coisa cai, uma casa desaba, precisamos reconstruir. E se existe alguém que é especialista em reconstrução, em renovo, em restauração, é o nosso Deus. Por isso ele olha agora para a restauração divina, ao invés de olhar para a queda da sua nação. Observe comigo o versículo número 8. Ó inimiga minha, não te alegres não ao meu respeito. Ainda que eu tenha caído, levantar-me-ei. Se eu morar nas trevas, o Senhor será minha luz. Ele está dizendo aqui o seguinte: olha, eu vou olhar para frente. Eu sei que o cativeiro babilônico é inevitável. O cativeiro babilônico vai vir. E sabe por que vai vir? Porque os pecados têm consequências. E nós precisamos sofrer as consequências daquilo que nós escolhemos fazer. Mas ele olha para frente. E ele olha e vê as nações, e as nações estão rindo, zombando de Judá, escarnecendo do povo de Deus. Então ele diz o seguinte: olha, inimiga minha, não se alegre não, porque eu posso cair. Mas eu me recordo do texto que está registrado em Provérbios 24:16. Pois ainda que um justo caia 7 vezes tornará a se erguer. Se você é filho de Deus, se você é crente, ainda que seus pés se revalarem, ainda que você se enlamasse, ainda que você se suje, Deus vai te restaurar, Deus vai te limpar, Deus vai te regenerar, Deus vai te levantar e vai te colocar de pé. É preciso crermos nisso e termos esperança no Senhor. A partir, meus irmãos, do versículo número 9, Miqueias agora para de olhar para a nação. Miqueias para de olhar para Deus, e ele olha no versículo 9 para dentro de si. E Miqueias diz assim: olha, sofrerei a ira do Senhor, porque pequei contra ele, e até que julgue a minha causa, e execute o meu direito, ele me tirará para a luz, e eu verei a sua justiça. Miqueias agora está dizendo: olha, eu pequei, e eu pequei sim, e o pecado é maligníssimo. Eu pequei e vou sofrer as consequências do meu pecado, porque o pecado sempre traz consequências, meus irmãos, algumas amargas. E ele está dizendo aqui: olha, não estou me desculpando dos meus pecados não, eu sei que eu errei feio, mas eu confio nesse Senhor, e Ele vai me tirar o meu direito da minha justiça, Ele vai me colocar na luz, Ele vai me lavar, Ele vai me limpar, Ele vai me remir, e eu vou me alegrar no meu Senhor. Meus irmãos, passamos muito tempo olhando para as nossas dificuldades, para os nossos pecados, para os nossos erros,
Sempre que você olhar para o seu erro e para o seu pecado, olhe como aprendizado. Errou, tente não errar mais novamente. Pecou, se aproxime de Jesus. Eu gosto da celebração da ceia, porque é uma lembrança da festa da saída do cativeiro babilônico. Jesus pede aos discípulos para ir na casa de um conhecido, pegar os elementos da ceia e trazer. Naquele momento era celebração de festa. A ceia era a lembrança da saída do cativeiro babilônico. Imagine vocês, os discípulos estão ali alegres, felizes, estão montando a ceia do Senhor, e de repente Jesus chega e diz: onde vocês vão me trair? Imagine os discípulos. Que impacto. Eles estavam ali para festejar a ceia. O texto paralelo de João e de Marcos diz que um a um dos discípulos, eles chegam até Jesus e perguntam: Senhor, por acaso sou eu? Senhor, sou eu que vou te trair? Jesus não disse qual era o tipo de traição, nem o que eles iriam fazer. Mas os discípulos voluntariamente, sabendo que poderiam pecar, eles se aproximam de Jesus. O texto que está registrado em João capítulo 1, versículo 29, diz: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. João usa um verbo no grego que é airon. Aparece 4 vezes, além desse texto. O texto diz mais ou menos, ele pega algo, essa é a expressão do verbo, coloca nas costas e carrega, e leva embora. É o que significa airon, a grosso modo. Jesus pega o pecado, eis o Cordeiro de Deus, que pega o pecado e tira ele, leva. A ideia aqui, meus irmãos, é que ele carrega porque não volta mais. Os seus pecados estão perdoados na cruz do Calvário. Mas muitas vezes, meus irmãos, quando nós pecamos, nós erroneamente nos afastamos de Deus. A gente peca e a gente vai se afastando de Deus. E vai se afastando de Deus. Se você pecar, você tem que fazer o contrário. Você tem que se aproximar do Senhor e dizer: Senhor, sou eu. O que é que eu estou fazendo, Senhor? Me ajuda. Eu preciso de Ti. Está em pecado? Não se afaste de Deus. Se aproxime de Jesus. Porque Ele é o único que venceu a morte. Ele venceu o pecado. Ele é o único que tira o pecado do mundo. Você nunca vai vencer o pecado sozinho. Você com o seu pecado sozinho, você vai perder, e você vai cair, vai continuar caído. E ainda que você tenha caído, esteja nessa igreja hoje, aprenda uma coisa: ninguém cai para ficar deitado no chão. Ainda que você precise de ajuda para se levantar, ainda que você precise de muleta para andar por um tempo, ainda que você ande com alguma pessoa lhe ajudando, nós caímos para levantar novamente e continuar caminhando. Eu tenho uma filha de 1 ano e 2 meses. E é pedagógico o momento que a criança começa a andar. Porque eu acho que é universal no mundo inteiro. A criança começa a andar e quando ela não consegue, ela levanta. E quando ela dá os primeiros passos, ela cai. Senta geralmente no chão ou cai de peito. A primeira coisa que a gente faz é: muito bem, vamos lá, levanta para cair de novo. Eu não conheço um pai que não se alegre quando seu filho cai e levanta e tenta continuar andando. Assim é o nosso Deus com as nossas vidas. Quando nós caímos, Deus está se alegrando, porque estamos levantando com dificuldade, nos apoiando, mas estamos continuando a andar, e Ele se alegra com isso, meus irmãos. Não perca o foco nem a direção. O nosso alvo é Jesus Cristo. Meus irmãos, continuando. Versículo ainda de número 9. Eu citei aqui ontem na palestra que 2020, no começo da pandemia aqui no Brasil, a pandemia chegou na Europa em dezembro, chegou aqui em março. No meio de março, o Fórum Econômico Mundial fez uma pesquisa. Essa pesquisa era com alguns empresários milionários no mundo. Essas empresas estavam quebrando. E aí o pessoal do Fórum Econômico Mundial fez assim, a pergunta era a seguinte: olha, como é que vocês estão se sentindo? E eles responderam: mal.
eu estou muito mal, a minha empresa está quebrando. 6, 7 meses depois, já no fim de 2020, eles pegaram os mesmos empresários e perguntaram: e agora, como é que vocês estão se sentindo? Em plena pandemia, todo mundo restrito, quase ninguém saindo. E esses empresários responderam assim: eu estou me sentindo melhor. Por quê? Porque tem mais gente quebrando, não sou só eu. Veja que visão. A minha luta não é contra o outro. O outro pecar não me faz menos pecador. O outro fracassar não me faz menos fracassado. O outro ter uma dificuldade financeira não faz com que a minha se extingua. A minha luta é contra eu mesmo. Eu preciso ser melhor hoje do que eu fui ontem. E nem sempre eu vou conseguir ser. E tentar ser melhor amanhã do que eu sou hoje, e muitas vezes eu não vou conseguir. A nossa luta e a nossa jornada é individual, meus irmãos. Por isso precisamos olhar para dentro de nós, assim como Miqueias fez. Eu quero saber dos meus pecados. E conhecendo Ele, eu tenho certeza que o meu Deus vai me tirar para a luz, vai me cobrir de justiça e vai me salvar. Versículo número 10, meus irmãos, encerrando a mensagem desta manhã. Ó, minha inimiga, verá isso, e cobri-la de vergonha, ela que me diz: onde está o Senhor teu Deus? Os meus olhos a contemplarão, e agora será ela pisada para as lamas. O que ele está dizendo aqui é o seguinte: o mundo nos ataca, o mundo nos afronta, o mundo nos humilha, o mundo escarnece de nós. Se você ficar escutando isso, você se deprime. Se você ficar escutando os críticos, você para. Se você ficar escutando só coisa ruim, você desiste. É por isso que ele muda o olhar da visão e ele olha prospectivamente para Deus. Para onde você tem olhado? Para onde você está olhando na hora da crise? Para onde você está olhando nos seus dias difíceis? Não gaste tempo com os críticos. Deus chamou você para cumprir os propósitos que Ele tem através da sua vida. É sobre você e é individual. Não é sobre ninguém que está ao seu redor. Lembrando, meus irmãos, vai ter muita gente que não vai entender algumas jornadas que nós passamos. Eu gosto de pensar que nós às vezes somos provados para sermos aprovados. Às vezes passamos por um deserto financeiro, na família, de saúde, e nós não entendemos. Ontem eu ouvi uma irmã dentro dessa igreja, que não é dessa igreja, me perguntar: pastor, por que eu tenho depressão? Eu já tentei lutar tanto contra isso. Já fui para a igreja, círculo de oração, já orei. Por que eu tenho depressão, pastor? Eu disse a ela: minha irmã, essa resposta eu não posso lhe responder. Eu não sei por que a irmã tem depressão. Mas eu posso responder algo para a senhora. Em João 9, há um texto que tem um registro de um cego de nascença. E os discípulos estão preocupados, porque para o judeu, pecado tinha a ver, doença tinha a ver com pecado. E se ele nasceu cego, quem pecou? Ele não podia pecar, porque ele era muito, nasceu assim. Pedro quer saber o porquê. Por que motivo? Ele diz: olha, não é porquê, Pedro. Ele não nasceu cego por quê? É para que a glória do Senhor seja manifesta através da vida dele. Eu não estou dizendo que você tem depressão para a glória de Deus. Não estou dizendo isso. Mas eu estou dizendo que muitas das provas que nós passamos e muitas das dificuldades que nós passamos é para nos fortalecer a nossa fé. É para que sejamos mais firmes e possamos dar glória a Deus no futuro. Mas lembre-se, se você tem ansiedade e depressão, você tem 2 especialistas aqui na área. Algumas nossas enfermidades e doenças, precisamos procurar especialistas da área. Às vezes a gente quer resolver tudo com oração. E o que a gente resolve com oração é oração. Mas o que é médico a gente resolve com a medicina. Então você deve procurar especialistas. E aqui na minha área, nem dizer isso, que eu tenho 2 pastores excelentes aqui para dizer isso. Mas lembre-se, você não está sozinho. As dificuldades e a prova não são para a tua morte, é para a glória de Deus. Eu queria encerrar essa mensagem lembrando o texto que está em Abacuque, capítulo 3, versículos 17 a 19. Um texto muito conhecido. E é interessante porque o profeta Abacuque também é um profeta de zona rural.
daquela área agropecuária. E o versículo 3,17 diz assim, um texto que a gente conhece: porque ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja fruto na vindima, ainda que o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, ainda que as ovelhas da malhada sejam arrebatadas, e nos currais não hajam gados. Para você entender o que o profeta Abacuque está falando, o profeta de zona rural dependia totalmente da agropecuária. Ele está dizendo, ainda que eu não tenha nada que me dê sustento e alimento. É isso que ele está dizendo. Não produzir, não tenha nada na malhada, ainda que não tenha nada. Ao versículo número 18 ele diz: todavia eu me alegrarei no Senhor, exultarei o Deus da minha salvação. Como assim? Como assim um cara que acabou de perder tudo, que está vivendo uma situação que não tem nada, como esse cara consegue ter alegria? A resposta está no versículo 19. O Senhor é a minha força e fará os meus pés como o da coça e me fará andar em lugares altos. E o que significa isso? São dois textos iguais que estão no Salmo 18 e em 2 Samuel 24. E ele é repetido, é quando Davi, em algum momento, ele diz assim, olha, eu não sou guiado pelas circunstâncias, meus irmãos. Davi está dizendo que ele não é guiado pelo que humanamente ele tem. Davi não é guiado por príncipes e juízes. Ele não é guiado por posses, por bens. Ele não é guiado pelo que ele pode ser ou ter. Quem guia ele não tem um relacionamento superficial com quem guia ele. Ele está dizendo assim, olha, eu não me importo com o que está acontecendo fora, eu não importo com o que está acontecendo ao meu redor, eu posso perder tudo, mas eu tenho a única coisa que é a mais importante, eu tenho o meu Senhor, por isso eu me alegrarei nele. Se Jesus não lhe der mais nada, a partir de hoje, ele lhe deu o mais importante. A cruz está vazia, o sepulcro não tem ninguém. Jesus vive e ressuscitou. E se ele não te der mais nada, ele te deu o mais importante: a salvação e a promessa, que um dia você vai estar nas mansões celestiais, no trono, na glória de Deus. Por isso, pecou, se achegue a Jesus. Chegue mais perto, não se afaste. Não olhe para a corrupção generalizada da nação. Olhe para o Senhor, o nosso Deus, e Ele nos ouvirá. Que Deus nos abençoe nessa manhã.